Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material bem instigante, viu? Selecionado a dedo pelo professor Júlio Facó. É um post do blog Dinheiro que Me Veja, assinado pela Roqueidub. E o título já dá o tom, né? O mistério da ação barata, quando a paciência vira dividendos e o medo vira meme. Para quem não conhece, o Dinheiro que Me Veja é tipo aquele oásis de lucidez num deserto de dicas furadas sobre finanças, sabe? Eles misturam uma ironia fina, humor culto e, como a própria autora diz, uma pitada de veneno existencial. Tudo isso para desconstruir essa coisa toda de investimentos, prosperidade, negócios, enfim. A Roqueidub, que escreve o blog, tem uma percepção, nossa, afiadíssima. Mesmo sendo cega ou, talvez por causa disso, quem sabe. A frase que define o blog é simplesmente genial. Aqui, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, e quem lê, talvez também. E a nossa missão hoje, olha, é simples. Apresentar a leitura integral desse texto. Um texto provocador. Vamos absorver a visão única da autora sobre investimento em valor, a tal solidez ignorada, e entender por que diabos a paciência parece que virou artigo de luxo na bolsa. Então, se ajeitem aí, porque lá vem a leitura completa, com todos os detalhes. Título: O mistério da ação barata, quando a paciência vira dividendos e o medo vira memes. Autora: Roqueidub. Imaginem a cena, tá? Estamos em 2061. Carros voadores riscando céus de neon. A pizza vem em cápsula, sabor pepperoni com inteligência artificial, sei lá. E seu robô doméstico reclama que a faxina quântica está desalinhada com os chakras da casa. Uma maravilha tecnológica. Mas aí você abre o home broker holográfico e, pá, dá de cara com ela. Aquela ação da velha empresa de saneamento básico, sabe? Firme como uma rocha ancestral, teimando em ser cotada míseros R$7. R$7. Isso. Ah, o preço. Parece que ficou esquecido numa gaveta empoeirada lá de 2024. Enquanto o mundo corre atrás da próxima criptomeme Shiba Inu Rocket Mooncoin, seja lá o que for isso. Bem-vindos ao fascinante e, vamos combinar, muitas vezes irritante mundo da solidez ignorada. A gente está falando daquelas empresas que são tipo a espinha dorsal da economia real, essenciais, sabe? Lucrativas como um relógio suíço velho, boas pagadoras de dividendos, feito avó generosa no Natal, mas coitadas, não tem glamour nenhum, não frequentam as festas hype do mercado, não estampam capas de revista com CEOs de camiseta descolada prometendo mudar o universo com o algoritmo. Elas só funcionam, entregam o que prometem, geram caixa e, pasmem, dão retorno consistente para quem tem a estranha mania de olhar para fundamentos em vez de gráficos coloridos piscando freneticamente. E aqui entra a figura tragicômica do nosso tempo, o investidor. Ou melhor, os tipos de investidor, que parecem viver em galáxias paralelas. De um lado, temos o investidor médio, aquele ser movido a FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora da próxima grande tacada. Ele quer adrenalina, o foguete do gráfico apontando para o céu, que é o print da tela verde para postar no grupo do WhatsApp e ser coroado mito do dia. Ele compra na alta, vende na baixa, e aí culpa o estagiário da corretora, o governo, a conjunção de Marte com Júpiter, menos a si mesmo, claro. Lógico. Do outro lado, quase uma espécie em extinção, temos o investidor raiz. Esse, minha gente, investe com a paciência de quem planta sobreiro, não hortelã. Pegaram a diferença? Sobreiro leva décadas para dar cortiça. Hortelã? Bom, hortelã brota em uma semana e serve para fazer chá ou caipirinha. O investidor raiz não está buscando a próxima festa, ele está construindo um bosque. Ele olha para a ação de saneamento a R$7, não com desprezo, mas com um brilho nos olhos de quem encontrou uma pechincha na feira. Ele entende que o tempo, nesse jogo, é o maior aliado. É simples, e é essa paciência que é brutalmente testada pelo paradoxo que dá nome a este texto. A ação é ridiculamente barata, a empresa é sólida como a muralha da China,
Os múltiplos gritam me compre. E o preço? Ah, o preço. Empacado. Ignorado. Quase um insulto à lógica financeira. Vamos aos números, porque contra fatos e múltiplos não há argumentos ou memes, né? Pega essa empresa de saneamento do nosso exemplo, futurista, mas nem tanto. Você olha o PL, o famoso preço-lucro. Tá em 4,9x. Oi? Como assim? Isso significa que, em teoria, o lucro da empresa pagaria todo o seu investimento em menos de 5 anos. Menos de 5! Enquanto isso, tem startup por aí valendo bilhões sem nunca ter visto a cor do lucro. Prometendo entregar drones movidos a pensamento positivo. Ah, tá bom. Aí você espia o VPE, o valor patrimonial por ação. A ação negocia abaixo de 1x o valor patrimonial. Traduzindo do economês para o português claro, se a empresa decidisse fechar as portas amanhã, vender todos os canos, reservatórios e planilhas de Excel, ainda assim sobraria mais dinheiro por ação do que o preço que o mercado está pedindo por ela hoje. É tipo comprar uma nota de R$10 por R$8. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é. E a dívida? Aquele fantasma que assombra balanços. Na nossa empresa de saneamento, a relação dívida líquida EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, UFA, é de 1,5x. Isso, no mundo corporativo, gente, é considerado um endividamento, assim, ridiculamente administrável. Sério? A empresa gera caixa mais do que suficiente para pagar suas contas e ainda sobra para investir e remunerar o acionista. São números que fariam qualquer analista fundamentalista sério salivar. Literalmente. Mas o mercado... O mercado. Essa entidade meio esquizofrênica, movida a boatos de corredor, tweets de bilionários excêntricos e análises gráficas que mais parecem eletrocardiogramas de um paciente em surto. O mercado, muitas vezes cego pelo imediatismo, parece simplesmente ignorar esses fundamentos. E é aqui que mora um erro clássico, uma confusão quase infantil, que o texto faz questão de esfregar a nossa cara. As pessoas olham para o gráfico da cotação da ação de saneamento, aquela linha reta, monótona, e decretam: essa empresa está estagnada. Não sai do lugar. E a autora responde, com aquela acidez deliciosa: não, meu bem, ela segue trabalhando, faturando, lucrando e distribuindo dividendos. Quem está parado, ou melhor, paralisado, é o investidor refém do fetiche pelas cotações em ascensão instantânea. Tachê, é crucial lembrar o básico do básico, né? Ações não são só códigos piscando numa tela. São fatias de negócios reais, feitos de tijolos, canos, pessoas, contratos e, no caso do saneamento, água e esgoto. Bem real. Pensa bem, saneamento. Tem coisa mais essencial e perene do que isso? Acho que não. Pode surgir a rede social do momento, o app revolucionário que te transforma num avatar de lhama dançante, sei lá o quê. Mas adivinha, você vai continuar precisando de água limpa para beber e de um lugar decente para mandar embora o resultado daquela feijoada. É fato. Contratos de concessão longos, receita previsível, afinal, todo mundo paga a conta de água, né? Barreiras gigantescas para a entrada de novos concorrentes. Imagina sair cavando a cidade inteira para passar cano. Complicado. Não tem o frisson de uma empresa de tecnologia disruptiva, óbvio, mas tem a solidez de um serviço indispensável. Como diz o texto, de forma impagável. Você pode até decidir viver sem WhatsApp, mas nunca sem água e esgoto. Pura verdade. E mesmo assim, o mercado parece preferir investir no app de figurinhas do momento. Vai entender. Sério. Isso nos leva diretamente a desmontar a famosa falácia do não anda. Aquela choradeira clássica do investidor apressadinho. Ai, essa ação não sobe, não vai pra frente, meu dinheiro tá parado. Calma, gafanhoto. Quem disse que o objetivo de toda ação é dar um sprint de 100 metros rasos? Não é bem assim. Essa ação de saneamento não está correndo uma prova de velocidade. Ela está caminhando uma maratona. Percebe?
E quem entende isso é o tal do investidor previdenciário, aquele que pensa em décadas, não em dias. Ele olha para o preço baixo não como um problema, mas como uma oportunidade de ouro. Comprar mais fatias dessa empresa sólida e lucrativa por um preço de banana. Simples, sem desespero, sem fomo, apenas disciplina e foco no longo prazo. Isso é chave. Enquanto uns se descabelam porque a ação não anda, ele calmamente acumula mais participação. Míope ainda não tenha percebido. E como saber se o preço está realmente atrativo mesmo que não esteja andando? Aqui entra uma ferramenta simples, mas poderosa, que o Teto explica de forma bem didática: o preço-teto. Não é nenhuma fórmula mágica descoberta por monges tibetanos em planilhas secretas, não. Relaxa. É apenas uma forma de colocar um limite na sua própria empolgação ou ganância, né? E garantir que você está comprando a ação por um preço que te ofereça um retorno mínimo em dividendos, um retorno que você considera aceitável. A fórmula é, olha, ridiculamente simples. Preço-teto igual a dividendo por ação esperado para o próximo ano e o de desejado, o retorno em dividendos. Vamos traduzir com o exemplo do texto, para ficar fácil. Digamos que a nossa empresa de saneamento pague R$ 0,50 de dividendo por ação ao ano. E digamos que você, investidor consciente e elegante, deseja um retorno mínimo de 6% ao ano só em dividendos. Famoso dividend yield, né? Continha rápida. 0,50 dividido por 0,06, que é 6%. Isso dá 8,33. Esse é o seu preço teto. Simples assim. Se a ação está sendo negociada a R$ 6,00, como no exemplo inicial, ela está abaixo do seu teto. Ótimo. Luz verde. É uma oportunidade dentro da sua estratégia. Compre sem culpa, mas com moderação, claro, sempre. Agora, se o mercado resolveu ter um surto de lucidez e a ação disparou para R$ 9,00, opa, está acima do seu teto de 8,33. E aí, o que fazer? Exercitar a mais rara das virtudes financeiras, a paciência. Ela mesma. Guarda o dinheiro, espera uma oportunidade melhor ou procura outra ação que esteja dentro dos seus critérios. Não tem segredo. O preço-teto não é uma previsão de até onde a ação vai subir, tá? É um limite seu, uma regra de bolso para te proteger de pagar caro demais e comprometer seu retorno futuro. E o texto reforça, né? No caso da nossa amada e ignorada empresa de saneamento, ela consistentemente negocia abaixo desse teto, calculado para um yield razoável. E ainda por cima, goza de boa saúde financeira. Lembram da dívida baixa? Qual a conclusão lógica e pragmática da autora? Bom, esquece tentar bancar o Sherlock Holmes do mercado financeiro. Não faz sentido tentar adivinhar porque ela está barata. Apenas aceite e aproveite. É quase um mantra zen aplicado a investimentos. Aceita e aproveita. Ah, mas e o risco? Sempre tem o mais, né? Tinha que ter. Nenhum almoço é grátis e nenhum investimento é 100% seguro, isso a gente sabe. O texto não foge dessa raia e aborda o elefante na sala, especialmente para empresas de setores regulados, como saneamento, energia elétrica, etc. O risco político. Aquele fantasma que sempre ronda, sabe? Sussurrando ameaças de canetadas governamentais, ingerência na gestão, congelamento de tarifas para agradar eleitorado, pressão por investimentos populistas. Enfim, sim, o risco existe e não pode ser ignorado. De jeito nenhum. Uma mudança de governo, uma lei inesperada e o cenário pode mudar, é verdade. Porém, a autora pondera com bom senso. Qual empresa, qual setor hoje está totalmente livre de riscos? Existe isso? A startup da moda não tem o risco de a concorrência lançar algo melhor amanhã? Tem. A gigante da tecnologia não enfrenta riscos regulatórios de privacidade de dados, de obsolescência? Claro que enfrenta. O banco tradicional não lida com riscos de fintechs, inadimplência, mudanças na taxa de juros? Lida e muito. A questão não é encontrar um investimento sem risco. Isso não existe fora da poupança e olhe lá. A questão é escolher quais riscos você está disposto a correr. E talvez mais importante, escolher riscos conhecidos e até certo ponto administráveis.
em vez de apostar cegamente na próxima bolha especulativa que pode estourar na sua cara a qualquer momento. O risco político em saneamento é um fator conhecido, precificado, ou deveria ser, né? E que pode ser monitorado. Não é um cisne negro totalmente imprevisível. É um fator a ser pesado na balança, sim, mas não um motivo para pânico e fuga desenfreada. Diante de todo esse cenário, empresa sólida, feito concreto armado, barata como liquidação de fim de estação, pagadora de dividendos com a regularidade de um metrônomo e com riscos conhecidos na mesa, qual seria a estratégia brilhante, a fórmula secreta de enriquecimento rápido proposta no texto? Preparem-se para o anticlímax. A estratégia é simples. Quase ridiculamente simples. Tão simples que chega a ser, assim, ofensiva para os gurus que vendem cursos mirabolantes e planilhas complexas. A estratégia é comprar aos poucos de forma constante, reinvestir os dividendos e seguir vivendo. Ponto final. Só isso. É a mais pura antítese da busca frenética pelo próximo foguete financeiro, pelo pulo do gato, pela ação que vai multiplicar o seu dinheiro por 1000 em 6 meses. Nada disso. Enquanto a manada corre de um lado para o outro, queimando neurônios e taxas de corretagem tentando adivinhar a próxima onda, o investidor raiz, aquele do sobreiro, lembra. Ele segue seu plano com a disciplina de um monge budista, sério. Compra um pouquinho todo mês, pega os dividendos que pingam na conta e compra mais um pouquinho da mesma ação ou de outras igualmente sólidas e baratas. E no resto do tempo? Vai trabalhar, passear com o cachorro, maratonar série, tomar um bom vinho, viver a vida. Porque o patrimônio está sendo construído ali no piloto automático da disciplina e do tempo. E qual o desfecho provável dessa história, segundo a autora? O mercado é lento, mas não é totalmente cego. Só míope, talvez, como ela diz. Eventualmente, depois de anos ignorando a coitada da empresa de saneamento, pode ser que algum analista descubra o óbvio. Nossa, essa empresa aqui é sólida, lucrativa, paga dividendos e, olha só, tá barata. Aí começa o burburinho, as recomendações de compra, o efeito manada reverso acontece e o preço da ação finalmente começa a refletir o valor real da companhia. Nesse dia, a carteira de quem teve a paciência de esperar e acumular vai dar um sorriso de orelha a orelha, com certeza. Não por causa de um golpe de sorte, não, mas como resultado de uma estratégia bem definida e executada com disciplina ao longo do tempo. O final do texto é quase um convite à meditação financeira, uma chamada calma à racionalidade, a desligar o barulho do mercado e focar no que realmente importa. Se a ação de saneamento não subiu hoje, respire fundo, vá até a torneira, abra, veja a água cristalina sair. Lembre-se da essencialidade daquilo ali. É importante, lembre-se que por trás daquele código chato na tela do home broker, existe uma empresa real prestando um serviço vital. A rentabilidade total do seu investimento virá. Não como um energético que te dá um pico e depois te derruba, sabe? Mas sim como um bom café passado na hora que te aquece e te acompanha ao longo do dia. Demora um pouco mais, exige um ritual, mas o sabor e a satisfação, são incomparáveis. E a conclusão da Roqueidub é daquelas para emoldurar e pendurar na parede do escritório, ou da consciência. No fim, não há mistério. O mercado castiga os impacientes e recompensa os disciplinados. Escolha o seu lado com sabedoria. Simples, direto e cortante. Como sempre. E para fechar com chave de ouro, ela remata com a assinatura definitiva do blog. Quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. Roqueidub. Uau! Que perspectiva, hein? Realmente. Disciplina versus impaciência, valor versus preço, longo prazo versus imediatismo. Uma escolha de sabedoria, como ela mesma diz. É uma visão que desafia muito do que a gente ouve por aí sobre investimentos, não acham? Bastante. E aí, o que essa análise completa despertou em quem está ouvindo? Essa ideia de solidez ignorada,
Ressoa de alguma forma para vocês? Faz sentido? Como é que vocês lidam com a paciência ou a falta dela, né, nos investimentos ou, sei lá, em outras áreas da vida? Adoraríamos saber a opinião de vocês. De verdade. Deixem seus comentários aqui embaixo. Contem pra gente o que acharam dessa leitura, dessa perspectiva da Ruki Dube. E claro, né, sigam o nosso canal pra não perder as próximas explorações de conteúdo como essa. Sempre tem coisa boa vindo aí. Fica aqui o nosso agradecimento super especial ao professor Júlio Facó pela curadoria sempre impecável que nos trouxe este material riquíssimo. Valeu mesmo. E, obviamente, um muito obrigada a Ruki Dube e ao blog Dinheiro que Me Veja por compartilharem essa visão tão original, tão necessária e, por que não dizer, deliciosamente ácida do mundo financeiro. É refrescante. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.